Liturgia diária, 26ª semana do Tempo Comum, quinta-feira, 5 de outubro de 2023. Oração do dia. Ó Deus, que mostrais vosso poder sobretudo no perdão e na misericórdia, derramai sempre em nós a vossa graça, para que, caminhando ao encontro das vossas promessas, alcancemos os bens que reservais. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Primeira leitura. Leitura do livro de Neemias capítulo 8, versículos de 1 ao 4, 5, 6, 7b ao 12. Naqueles dias, todo o povo se reuniu como um só homem na praça que fica defronte da porta das águas, e pediu ao escriba Esdras que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor havia prescrito a Israel. O sacerdote Esdras apresentou a lei diante da assembleia de homens, de mulheres e de todos os que eram capazes de compreender. Era o primeiro dia do 7º mês. Assim, na praça que fica defronte da porta das águas, Esdras fez a leitura do livro, desde o amanhecer até o meio-dia, na presença dos homens, das mulheres e de todos os que eram capazes de compreender. E todo o povo escutava com atenção a leitura do livro da lei. Esdras, o escriba, estava de pé sobre um estrado de madeira, erguido para esse fim. Estando num lugar mais alto, ele abriu o livro à vista de todo o povo. E, quando o abriu, todo o povo ficou de pé. Esdras bendisse o Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu, levantando as mãos, Amém. Amém. Depois inclinaram-se e prostraram-se diante do Senhor, com o rosto em terra. Os levitas explicavam a lei ao povo, e cada um ficou em seu lugar. E leram clara e distintamente o livro da lei de Deus e explicaram seu sentido, de maneira que se pudesse compreender a leitura. O governador Neemias e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que instruíam o povo disseram a todos, Este é um dia consagrado ao Senhor, vosso Deus. Não fiqueis tristes nem choreis, pois todo o povo chorava ao ouvir as palavras da lei. E Neemias disse-lhes, Ide para vossas casas e comei carnes gordas, tomai bebidas doces e reparti com aqueles que nada prepararam, pois este dia é santo para o nosso Senhor. Não fiqueis tristes, porque a alegria do Senhor será a vossa força. E os levitas acalmavam todo o povo, dizendo, Ficai tranquilos, hoje é um dia santo. Não vos aflijais. E todo o povo se retirou para comer e beber. Distribuíram também aos outros e expandiram-se em grande alegria, pois haviam entendido as palavras que lhes tinham sido explicadas. Palavra do Senhor. Salmo responsório 18, 19. Os ensinos do Senhor são sempre retos, alegria ao coração. A lei do Senhor Deus é perfeita, conforto para a alma. O testemunho do Senhor é fiel, sabedoria dos humildes. Os ensinos do Senhor são sempre retos, alegria ao coração. Os preceitos do Senhor são precisos, alegria ao coração. O mandamento do Senhor é brilhante, para os olhos é uma luz. Os ensinos do Senhor são sempre retos, alegria ao coração. É puro o temor do Senhor, imutável para sempre. Os julgamentos do Senhor são corretos e justos igualmente. Os ensinos do Senhor são sempre retos, alegria ao coração. Mais desejáveis do que o ouro são eles, do que o ouro refinado. Suas palavras são mais doces que o mel que sai dos favos. Os ensinos do Senhor são sempre retos, alegria ao coração. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas capítulo 10 versículos do 1 ao 12. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2, na sua frente, a toda a cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes, a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa nem sacola nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro, a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele, senão, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem,
curai os doentes que nela houver e dizei ao povo, o reino de Deus está próximo de vós. Mas, quando entrardes numa cidade e não fordes bem recebidos, saindo pelas ruas, dizei, até a poeira de vossa cidade, que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vós. No entanto, sabei que o reino de Deus está próximo. Eu vos digo que, naquele dia, Sodoma será tratada com menos rigor do que essa cidade. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reflexão da liturgia diária, site Mundo dos Católicos. Por que Nosso Senhor enviaria seus discípulos como cordeiros entre lobos? A princípio, isso pode ser preocupante e nos fazer pensar se Nosso Senhor os estava enviando para uma situação em que enfrentariam danos. Santo Ambrósio, ao comentar isto, explica que não há razão para estes discípulos temerem, pois Jesus é o bom pastor que protege sempre as suas ovelhas. É útil refletir sobre que tipo de perigo estes discípulos encontrariam nesta missão e em todas as missões futuras e contrastar esse perigo com a única forma de perigo que deveríamos temer. Os lobos nesta situação são especialmente alguns dos cruéis líderes religiosos e civis daquela época, bem como aqueles que rejeitariam os discípulos e os seus ensinamentos. Ao olharmos para o perigo mundano que Nosso Senhor encontrou, assim como seus discípulos, vemos que era um perigo de perseguição. Mas será isso um perigo que se deve temer? É evidente que não, já que Jesus nunca se encolheu diante disso. Nos Atos dos Apóstolos, vemos como esse mesmo destino de perseguição se abateu sobre os seguidores de Jesus. Mas na perspectiva divina, o verdadeiro perigo é apenas aquele que tem o potencial de causar danos eternos à alma, o pecado. O pecado, e somente o pecado, tem o potencial de causar danos verdadeiros, não perseguição ou mesmo morte. Portanto, quando Jesus enviou seus discípulos como cordeiros entre lobos, ele estava plenamente consciente da perseguição que receberiam neste mundo. Mas ele os exortou e os enviou, porque sabia que mesmo que eventualmente sofressem perseguição e morte, sua fé e coragem em meio a isso lhes daria mérito na vida eterna e se tornariam um instrumento de graça para outros em suas vidas. Vida de fé. Como era comumente dito na igreja primitiva, o sangue dos mártires é a semente dos cristãos. Por isso, assim como Jesus enviou estas ovelhas para o meio dos lobos, ele também acompanhou as suas almas como bom pastor, protegendo a sua virtude, fortalecendo-as no testemunho da fé e guardando-as do medo e do pecado. Ele não queria que eles temessem a morte do seu corpo ou da sua reputação mundana, antes, apenas a morte das suas almas que ele, como bom pastor, defendeu vigorosamente. Reflita hoje sobre a gloriosa verdade de que Nosso Senhor também envia você para ser como um cordeiro entre lobos. O cumprimento da vontade de Deus em sua vida exigirá fortaleza e coragem, à medida que você confia que Nosso Senhor o manterá livre das inúmeras tentações do pecado. À medida que você avança, não se surpreenda se encontrar dureza por parte de outras pessoas no mundo, julgamento e até mesmo perseguição de várias formas. Quando você fizer isso, responda com virtude. Mantenha viva a fé, a esperança e a caridade em sua vida e não tema aqueles que podem prejudicá-lo de maneiras que não são eternas. Em vez disso, permaneçam firmemente enraizados na sua missão de amar e de partilhar a misericórdia e a verdade de Deus no nosso mundo, independentemente das consequências. Fazer isso trará consigo inúmeras bênçãos interiores da graça e permitirá que Deus use você como um instrumento de sua graça de maneiras além daquilo que você pode imaginar. Apostolado e sacrifício. Homilia do dia 5 de outubro de 2023, site Pocket Terço. Mais do que retórica e palavras cativantes, o evangelizador precisa sacrificar-se por aqueles a quem deseja apresentar Nosso Senhor. Não há outro caminho nem meio mais eficaz de transmitir o Evangelho. Depois de decidir resolutamente subir para a cidade santa de Jerusalém, o Senhor escolhe, como último esforço missionário, outros 72 discípulos e os envia, 2 a 2, na sua frente, a toda a cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. Envia-os para que o povo se prepare para a vinda iminente do reino de Deus, que se realizará, não com o triunfo do poder político de Israel sobre as demais nações, mas como reinado de verdade e de vida, a João 10, 10, 14, 6, 18, 37, de santidade e de graça, a João 1, 14.16, de justiça, de amor e de paz, a Romanos 2, 5, 1 Coríntios 13, 8, Isaías 9, 6, 32, 17. Trata-se, portanto, de um reino eminentemente espiritual, a João 18, 36, do qual só há de participar quem renunciar a si mesmo e, tomando a própria cruz, seguir os passos do Redentor. Eis porque o missionário cristão, além da arma da palavra, escrita ou falada, precisa de uma vida de sacrifício, de oblação, de configuração ao Senhor crucificado.
É isso que torna fecundas as pregações e exortações, que dá eficácia ao anúncio de Cristo. Se por caridade para com Deus e com o próximo estamos todos obrigados a ser apóstolos e evangelizadores, ali mesmo onde vivemos e trabalhamos, não há meio mais eficaz de levarmos o Evangelho aos corações do que nos fazendo tudo para todos, a 1 Coríntios 9, 2, derramando gota a gota o sangue do nosso tempo, oferecendo ao Pai, como reparação da desordem do pecado, nosso e alheio, sacrifícios voluntários e um espírito desapegado, e não leveis bolsa nem sacola nem sandálias. Que o Senhor nos dê força e ânimo para nos desfazermos por nossos irmãos, a fim de que todos sejamos santos a seus olhos e consigamos a vida que Ele nos mereceu pela aspersão do seu sangue. Deus abençoe você.